Considerando que foi digitado 3.500 na célula E5 de uma planilha do Excel 2010, na sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula a seguir. E ali vem uma função, uma fórmula com a função C, bem grande ali, como vocês podem observar, e ele pede o resultado, letra A 175, letra B 350, letra C 525, letra D 700 ou a letra E 3500. Para descobrir qual é a resposta dessa questão, nós temos que primeiro entender como funciona a função C. Então vamos separar aqui só a fórmula que ele pediu e o que ele disse que foi digitado, que é 3.500 na célula E5. A função C é uma função de análise lógica. O primeiro argumento da função C é um teste lógico, do qual eu tenho que responder se ele é verdadeiro ou falso. Se eu responder que o teste lógico do primeiro argumento da função C é verdadeiro, então eu tenho que responder o que está dentro do segundo argumento da função C. Percebe? Se o teste lógico for verdadeiro, eu vou para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento vai ser a resposta da função C. Agora, se eu responder que o teste lógico é falso, então eu tenho que ir para o terceiro argumento e aí o que está dentro do terceiro argumento é a resposta da função C. Quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Por isso que aqui a gente identifica que aqui nós temos o teste lógico, vem ponto e vírgula, e aí vem a parte verdadeira com outras funções C, e aí vem um ponto e vírgula, e o terceiro e último argumento que tem um cálculo ali de porcentagem. Então, olhando agora essa função, a forma de resolver é ela. Se este teste lógico for verdadeiro, eu tenho que resolver o que está dentro do segundo argumento, que é esse segundo retângulo aqui. Se o teste lógico for falso, aí eu tenho que resolver o que está dentro do terceiro argumento, que nesse caso é E5 multiplicado por 20%. Então, se teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Se teste lógico falso, responde o que está no terceiro. Vamos verificar aqui passo a passo comigo. E5 é maior do que 750? E5 é 3.500. 3.500 é maior que 750? Sim, é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu venho direto para esse segundo argumento e agora esqueço todo o resto. Só posso olhar agora para o segundo argumento porque eu disse que o teste lógico é verdadeiro. Então, observa, deixei ali cinza clarinho só para a gente perceber que o resto não vale mais. Só vale o que está dentro do segundo argumento. Só que dentro do segundo argumento desta função C tem uma outra função C. E essa outra função C também tem o seu teste lógico no primeiro argumento. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, eu tenho que ir para o segundo argumento. E se eu responder que o teste lógico é falso, eu vou para o terceiro argumento desta outra função C, que está interna na mais externa. Quer dizer, dentro do segundo argumento da função C mais externa, tem uma outra função C que também tem os seus três argumentos, onde o primeiro argumento é teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu respondo o que está aqui no segundo argumento. Se o teste lógico for falso, eu vou responder E5 multiplicado por 15%, que é o terceiro argumento. Então vamos analisar. E5 é maior que 2.500? E5 vale 3.500, verdadeiro. 3.500 é maior que 2.500. Se eu disse verdadeiro, eu tenho que ir para o segundo argumento agora desta função C. E o resto todo eu vou apagar, o resto não me importa mais. Então só me importa aqui o segundo argumento desta função C. Só que dentro desse segundo argumento tem uma outra função C, uma terceira função C dentro da função C, que também tem os seus três argumentos, onde o primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Vamos avaliar. E5, que vale 3.500, é maior do que 3.500? Não, é igual, então não é. Então eu disse falso. Agora, quando eu digo falso, eu tenho que ir para o terceiro argumento dessa função C. Porque quando eu digo que é verdadeiro, eu vou para o segundo argumento. Mas quando eu digo que é falso, eu vou para o terceiro argumento. E no terceiro argumento desta função C mais interna aqui, nós temos E5 multiplicado por 10%, que é a única coisa que eu tenho que resolver então. Bem, E5 vale 3.500 multiplicado por 10%, então temos que extrair aqui 10% de 3.500, que é 350. Então o resultado final aqui da nossa fórmula é 350 da letra B de Brasil, resolvendo aí essa função C, que é uma função de análise lógica dentro do Excel. Certo, pessoal? Mais um